Os Anéis de Poder, episódio 5 da segunda temporada. Voltamos a Eregion, o que é uma notícia assim maravilhosa, mas também a gente dá uma passada por Númenor, que nem sempre é uma boa notícia. Ou será que tem coisa boa pra extrair de lá nesse episódio? Eu te falo já, só que antes, aviso de spoilers e claro, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal, faz todas as cerimônias. Agora vamos lá pro papo. Olha, essa diminuição dos núcleos tá realmente interessante. Eu apontei isso sobre o episódio 4 e reitero agora sobre o episódio 5 também, só que agora com outros núcleos, né? E os escolhidos aqui pra essa festa, digamos assim, se conectaram de alguma forma, né? Sempre tem um tema passando por todos, mesmo que um não desague diretamente no outro, mas em termos alegóricos tá lá falando sobre. Além disso, eu acho que esse episódio ele deixa boas pistas pra quem conhece aí o legendário do Tolkien sobre o que pode acontecer nessa história. Então eu gostei da quantidade de piscadas que esse episódio vai dando aí pra quem sabe ali sobre Númenor, sabe muita coisa que pode acontecer por ali, enfim. Falando nela, Númenor, apesar de ser o núcleo mais mal dirigido, com atuações assim pífias, sei lá, 2 ou 3 cenas são absurdamente ruins, pelo menos ainda assim traz algum debate. Começamos o episódio com o Pharazôn dando cabo, né, iniciando algo que será a temática inclusive de outros núcleos como Eregion, que é a ganância dos humanos. Ao conversar com seu filho depois de terem ascendido ao poder, Pharazôn mostra como ele ainda quer mais, ele ainda deseja mais. Abre aspas. Não importa o quão alto subamos, algumas coisas estarão para sempre fora do nosso alcance, fecha aspas. É isso que diz o Pharazôn quando interpelado pelo filho sobre aquela conquista, se aquilo ali que eles conquistaram não é o suficiente. Isso é interessante porque o desejo de Pharazôn está baseado na vida dos elfos, né? Não é necessariamente no poder que agora ele tem em controlar Númenor, seja o que for. Não é na vida dos homens enquanto ele, né? Ele um homem de Númenor. É na vida do outro. Quando ele fala em desejar mais, ele está se referindo nesse caso à imortalidade dos elfos, algo que os humanos, os homens, nunca terão. Ele menciona como tudo ao alcance deles, como a Torre Branca de Erécia ou a entrada das Terras Imortais, serve para lembrar que as construções e a vida dos elfos remetem sempre ao imortal, que mesmo quando eles voltam para Valinor, deixam ali um lembrete dessa vida que Pharazôn quer. O texto é bom. É simples, mas é bom, porque em Eregion será discutida justamente a ganância dos humanos a partir dos elfos. É o contrário. Serve quase como uma contraprova para essa cena do Pharazôn e depois da cena que o seu filho mata ali o aliado de Elendil, enfim. Eu vou aprofundar mais à frente, mas esses diálogos iniciais são uma iniciação bem boa do que Celebrimbor pensa ao construir os 9 anéis, ou ao não querer construir os 9 anéis propostos ali por Anatar. O paradoxo, porém, ocorre quando percebemos que a ganância dos homens passa literalmente pela vida do outro, pela existência do outro na Terra-média. E Celebrimbor não quer alimentar essa cobra, mas ao mesmo tempo a própria existência dele, a existência da sua raça já garante isso, né? Já garante a alimentação dessa ganância. Não há nada que os elfos possam fazer contra a essência dos humanos. Então esse rolê de encontrar reis dignos, cara, não serve. A única coisa que os elfos podem fazer é se retirarem dali, para não serem comparados com relação ao tipo de vida que eles levam, essa vida eterna que eles podem levar em Valinor. Percebe o jogo dessa cena, né? Tô falando agora de Númenor. Com a teima do Celebrimbor em construir os 9 anéis, uma cena se conclui na outra, uma cena responde a outra. E o Tolkien, ele discute isso ao explicar sobre os Númenóreanos. Ele fala sobre como aos Númenóreanos foi dada uma vida mais longa do que a dos humanos, né? Os dos humanos que não são da ilha. Acho que 3 vezes mais, né? Eles vivem 3 vezes mais do que os humanos ditos comuns, mas que mesmo assim isso não é o suficiente para manter a sanidade dos Númenóreanos, a sanidade dos reis que lá estavam, dos reis que vieram a confabular diretamente com o mal, inclusive ainda nessa segunda era. 2 citações do Tolkien elaboram isso. A primeira é: sua vida longa, referindo-se aos Númenóreanos, auxilia suas realizações na arte e na sabedoria, mas gera uma atitude possessiva em relação a essas coisas e desperta o desejo de mais tempo para desfrutá-las. Fecha aspas. Abre aspas de novo para outra citação. Presta atenção nessa. Os Númenóreanos habitam a vista remota da mais oriental terra imortal.
Erécia. E, como os únicos homens a falar uma língua élfica, aprendida nos dias da sua aliança, estão em constante comunicação com seus antigos amigos e aliados, seja na bem-aventurança de Erécia, seja no reino de Gil-galad nas costas da Terra-média. Assim, tornaram-se, na aparência e mesmo nos poderes da mente, difíceis de serem distinguidos dos elfos, mas permaneceram mortais, apesar de recompensados com uma duração de vida tripla, ou mais do que tripla, fecha aspas. Para Pharazôn, ou para os Númenóreanos em geral, nada é suficiente se não for tudo. Tanto que mais adiante, Aragorn, um descendente de Númenor, tentará ao máximo rechaçar esse legado, né? Porque junto com ele vem o estigma da ganância, essa ganância dos Númenóreanos de querer tudo, de querer cada vez mais, que inclusive levará eles à ruína. Tanto que no filme, né, na trilogia original, ele só ascende a Gondor ao final, quando a Terra-média praticamente implora por isso. Então ele ascende como uma necessidade. O prenúncio da queda dos humanos é sempre querer mais. É querer brincar de criar em vez de ser apenas uma criatura. O cetro é seu, não é o suficiente? Pergunta o jovem ao pai, que responde, eu pensei que fosse. E sempre pensamos isso também, até que o poder bate à nossa porta, ou até que vemos outras formas de poder bater à porta do vizinho. Daí nasce o desejo. Quando é difícil de alcançá-lo, a tentação. Quando aceitamos qualquer das tentações, a ruína. E não é exatamente isso que está acontecendo com o núcleo de Eregion e também com o núcleo de Khazad-dûm? Você pode até achar Anéis de Poder uma grande fanfic, como são os filmes da Marvel, por exemplo, né? E tantas outras obras que criam em cima do original. Mas olha a citação que eu trouxe de Tolkien aí, inclusive falando quase parecida ali com Pharazôn. Tem alguma base. Pode não ser a base que você quer, mas esse diálogo inicial tem alguma base. É o núcleo mais mal dirigido da série, com certeza. Isso aí, tranquilamente. Mas o texto desse episódio, e principalmente desse começo, minimamente funciona. Os anéis chegaram a Khazad-dûm, e a série vai explorar ainda mais a tentação e como os anéis mudam as pessoas que os usam. Eu sinto aqui, de verdade, tá? Um desgaste nesse texto um pouco mais direto. O anel tá agindo sobre mim. Tá, eu já entendi. Já tá claro em toda a trama. Em Lindon já tá claro. Com Gil-galad já tá claro. Com Círdan. E aqui em Khazad-dûm a sutileza eu acho que poderia ter predominado, uma vez que a gente já viu que os anéis realmente agem sobre os seus portadores nos episódios passados. Mas enfim. Durin IV, através do anel, encontra a luz, né, influenciada ali por aquele negócio, que agora também guia esse personagem por várias outras coisas. Mas a questão que fica é, a que custo valeu essa luz, né? Qual é o valor, qual é o custo dessa luz? O mal, ele age oferecendo presentes, flertando, prometendo vida. Nessa segunda era, o mal não age apenas surrupiando a luz, mas presenteando-a para os seus futuros possuídos. Não à toa, tão logo Durin IV olha para cima em busca de uma resposta para a ruína daquele local, depois ele olha para baixo, encontrando o que sabemos que será a verdadeira ruína de Khazad-dûm. Os flertes do anel levam Durin IV à obsessão por cavar em busca de ouro, a obsessão por sair daquele local que bastaria para irem além atrás de riquezas, a tal da ganância. É o início da configuração do Abismo Negro, ou, em outras palavras, Moria, um local onde o ouro transbordou tanto, mas tanto, que a única coisa que restou foi a desgraça de uma raça. E tudo isso culmina lá no túmulo de Balin, que a gente vê em Seus Anéis. Perceba como é curioso. O mal dá a luz para que os próprios afetados encontrem as trevas. O mal aponta o caminho do bem, bom, o caminho interessante, e os influenciados é que sozinhos buscam essas sombras. Isso se conecta diretamente com aquela carta que Celebrimbor escreveu para Gil-galad, né? Que inclusive retorna com esse tema nesse episódio. Anatar jamais disse que a carta deveria ser escrita, apenas sugeriu que algo precisava ser feito, ou seja, mostrou a luz. Quem decidiu abaixar a cabeça para as trevas e com a caneta escrever foi a própria vítima daquele mal. E não seria esse o pior dos males? Aquele que nos faz pensar que estamos de fato fazendo bem? Anatar está presente em todos os núcleos, mesmo estando apenas em Eregion. Com os anéis, ele vai se espalhando aí pela Terra-média. Tolkien fala sobre isso, tá? Fala sobre os anéis, abre aspas. Mas eles também aumentavam os poderes naturais do possuidor, aproximando-se assim da magia, um motivo facilmente corruptível pelo mal, uma ânsia por dominação. Durin está utilizando a magia, mesmo que de maneira inconsciente, indireta, eu diria. A magia contida naquele simples elemento o faz se perder na obsessão de cavar mais fundo. Em vez de buscar nas alturas ou se contentar com o que tem, fica aí o simbolismo claro de afundar naquela realidade. Tanto que em um banquete, né, Durin oferece os anéis aos outros reis, anãos nesse caso, em uma bandeja, como se fosse uma refeição. Em troca, ele busca ser o maior de todos.
oferece poder em troca de dominação. E isso reflete perfeitamente o que Tolkien descreve aí em Os Anéis de Poder, um capítulo que narra aí a ascensão do Sauron. Não é um curta, é um conto do Tolkien que narra a ascensão do Sauron, agora como Anatar, aí durante essa Segunda Era. E aí vai mostrando, através disso, como a natureza dos anéis serve como um instrumento de controle. De novo, repito isso, mesmo que Anatar não esteja presente nas cenas. E esse assunto também recai sobre Durin III. Disa começa a enxergar a verdade, ou melhor, a realidade do que está acontecendo. É uma cena bem conveniente, meio bobo, dicas de passagem, mas enfim, ela acerta, né? Ela chega à eureka daquela situação. Ela alerta o seu marido, Durin, que compra a ideia, mas ao mesmo tempo não consegue lutar contra essa realidade, não consegue lutar contra o pai, ou contra o poder que o pai agora manifesta. Enquanto os anãos se afundam em sua própria ganância, algo bem debatido em Um Hobbit, né? É bom lembrar. Durin IV distribui poder para dominar até mesmo o filho. E como todo mundo tem um preço, o preço de Durin III é o mesmo que move os anãos na Terra-média, seu ego. Tanto que as tretas que veremos na Terceira Era entre anãos, elfos, enfim, virão justamente do legado desse ego. A herança que mais prevalece, apesar de tanto ouro, de tanta ganância, é o ego. É assim com os anãos. Eu tentei, diz o Durin III. E aí mostra-se incapaz de ir contra a força crescente, contra o mal que seu pai carrega, mas que traz alguma luz para sua amada casa, Khazad-dûm nesse caso. Esse negócio de ego é tão forte para os anãos que Disa, veja bem, só passou a interpretar tudo de outra forma, quando ela mesma se viu inútil diante do poder que o anel agora representa. Afinal, sem sua voz, sem a voz daquelas dali, na verdade, né? Disa e as suas companheiras ficaram resumidas a nada. E com o ego ferido, ela começou a enxergar a situação de uma outra maneira e agir contra aquilo tudo. Fica também o detalhe de como um texto serve também a outro. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Diferente do que veremos no futuro, anãos e elfos mostram a grande amizade que eles carregam, a grande amizade que eles estabelecem. A porta de Durin, né? Os portões de Durin, melhor dizendo, representa isso. É uma porta para a casa dos anãos, mas que os elfos podem usar. Afinal, em elfo tá amigo e entre. Ao mesmo tempo, é uma aliança provinda do mal. É um fruto, é um objeto provindo do mal, provindo das ações de Anatar, ou seja, até as portas de Durin vem da desgraça. Até a suposta amizade entre as duas raças vem de algo ruim, vem de alguma coisa falsa. Esse é o resumo da Segunda Era. Até no que há de melhor, o mal está presente. Anatar, esse Sauron, né, é a personificação de como o mal para dominar a Terra-média nem precisa se mostrar. Basta estar ali para que as diversas raças façam ali esse trabalho da desgraça sozinhas. A amizade entre as duas raças nessa época também faz parte dos escritos de Tolkien. E aqui eu abro aspas novamente para o mestre. O ramo particular dos altos elfos em questão, os Noldor, ou mestres do saber, estava sempre do lado da ciência e tecnologia, como a chamaríamos. Desejavam ter o conhecimento que Sauron genuinamente possuía, e aqueles de Eregion recusaram os avisos de Gil-galad e também de Elrond. O desejo específico dos elfos de Eregion, uma alegoria, por assim dizer, de um amor pelo maquinário e pelos artifícios técnicos, também é simbolizado por sua amizade especial com os anãos de Moria. 3 pontos principais sobre essa citação, tá? Primeiro, ela justifica a sede de Celebrimbor em realizar aquelas obras, né, em criar aqueles anéis, mesmo negando inicialmente. Porque faz parte dos grandes elfos querer ter esse interesse pelo maquinário, pela criação, pela invenção. Suas discussões com Anatar e a decisão de forjar os 9 anéis mostram que ele acredita que fazer do seu jeito vai resolver os problemas dos 7 anéis, né? Aqueles que já estão, entre aspas, condenados. Eu vou falar mais sobre isso. O segundo ponto dessa citação é a relação entre os elfos e os anãos de Moria, que, segundo Tolkien, simboliza o amor deles também pelo material, com trocas de presentes que sugerem uma amizade por interesse, uma amizade literalmente forjada nesse caso. E aí vem o terceiro ponto que destaca aqui. No original, Gil-galad e Elrond se opõem às ações de Celebrimbor. Na série, isso precisará ser reajustado, porque o Gil-galad não era contrário a todo esse rolê dos anéis que a gente já sabe, mas pela influência de Elrond e pelos agora avisos de Galadriel, ele parece começar a repensar sua posição, como mostram as poucas cenas desse episódio no núcleo de Lindon.
Mas vamos voltar para a relação tóxica de Celebrimbor e Anatar. É interessante. Anatar manipula ali o seu amigo elfo, né? Seu amigo. Para, no caso, forjar os anéis dos homens, 9 anéis. E numa rara clareza, numa rara sensatez, o elfo comenta que Anatar, abre aspas, planta sementes nas mentes dos outros e depois os convence. Fecha aspas. Anatar responde com sutileza e dissimulação. Pensei que nossas mentes fossem uma só. A partir dessa frase, que usará noutro contexto mais à frente, quando responder sobre o que ele fez de diferente na Forja dos Sete Anéis, Anatar começa a plantar ideias que germinaram muito mais tarde na ideia de Celebrimbor resolver aquela situação. Olha que interessante esse texto, tá? Respondendo sobre ser manipulador ou não, Anatar contrapõe com mais manipulação. Tem outro detalhe nessa cena. Quando Celebrimbor menciona essa frase que eu falei, depois ele toca em Anatar. E isso atinge ali a persona do Sauron de alguma maneira, que disfarça, tá? Ele fica meio incomodado com aquilo, mas ele disfarça. Ele disfarça porque sabe que a ganância de Celebrimbor o impedirá de ficar de fora. E aqui eu lembro a citação de Tolkien. Desejava o conhecimento que Sauron possuía. Sauron sabe disso, né? Anatar sabe disso. Bastou Anatar forjar um anel com o poder de visibilidade, mas que levava o seu portador a uma realidade obscura, para Celebrimbor cair em tentação, mostrando como Anatar age nas entrelinhas e na fragilidade dos desejos, como Tolkien descreve e como eu também falei nos episódios passados. Também é descrito que Anatar age com charme, o que descamba na relação dele com Myrddania. Ele joga todo o seu encanto nela, tranquiliza a moça ali após a experiência com o Anel na Invisibilidade e a compara com Galadriel. Algo que muitas elfas adorariam ouvir naquela época. Dói-me dizer, pelo que você viu, eu não queria que nenhum de vocês visse até que eu tivesse ajudado a curar. É o que ele fala pra ela, sugerindo que Celebrimbor está fora de si, está seduzido por aquela missão. Se Anatar não consegue manipular Celebrimbor, ele faz isso com o que pode. Nesse caso, com Myrddania e quem sabe também com os demais. E isso também condiz com outra citação de Tolkien. Muitos dos elfos deram ouvidos a Sauron. Sauron soube explorar a fraqueza deles ao sugerir que juntos poderiam tornar a Terra-média tão bela quanto Valinor. Em Eregion, começou uma grande obra, e os elfos quase sucumbiram à magia e ao maquinário. Com o conhecimento de Sauron, criaram os Anéis de Poder. O próprio Anatar fala nesse episódio de maneira literal sobre essa frase, sobre esse texto, sobre esse título Anéis de Poder. E aqui vale pensar em como poder é uma palavra sinistra, uma palavra meio que de azar em todos os contos de Tolkien. Em Anéis de Poder não é diferente, né? O episódio termina finalmente com a gente vendo o mal agora se aproximando, só que o mal de maneira literal, de maneira material. O mal manifesto, nesse caso com a chegada dos orcs às proximidades de Eregion, tão logo que Anatar fala essa frase, fala sobre tudo isso aí que ele tá comentando. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre os detalhes de outra cena que chamam muita atenção. Celebrimbor assume seus erros. Após conversar com Durin, ele percebe que algo tá errado com os anéis. Quando fala com Anatar, que garante não ter feito nada além do planejado, Celebrimbor, quase contra sua vontade, aceita que sua má intenção corroeu os anéis. Anatar diz: essas são questões de intenção, de espírito, né, como é dito, tanto quanto de técnica, e desta vez trouxemos engano ao processo. O uso do nós é uma manipulação muito sutil de Anatar, já que quando Celebrimbor assumiu o erro em público, as coisas não serão exatamente assim porque os elfos, os demais, já estão corrompidos. Então, quando Celebrimbor colocar que nós erramos, os demais vão ver que ele, Celebrimbor, errou. Tanto que ele tenta reparar o erro. Propõe fazer os 9 anéis como equilíbrio ali para os demais, para os outros 7. Só que isso piora a situação. Ele sugere um novo processo, o grupo aceita, e quando sai de cena, no caso ele, Celebrimbor, Anatar assume o controle. Eu sei que vocês não vão desapontá-lo, diz Anatar ali pro grupo de elfos. Enquanto isso, a gente escuta, né? Porque a gente não vê. A gente escuta Anatar dizer isso e Celebrimbor tá perdido, sem forças, como se não se reconhecesse mais. Como quem procura o seu corpo, como se tivesse uma alucinação. Anatar completa: nem a mim. Referindo-se a esse fato de que ele acha que aquele grupo não vai decepcionar os dois. E quando fala nem a mim, coloca-se no mesmo nível de importância que Celebrimbor, assumindo ali a liderança daquilo tudo. O elfo se sente ainda mais distante de si. Enquanto os outros forjadores se deixam levar pela manipulação, ele procura a verdade nas suas mãos. Ele tá angustiado, amassado, tá como se estivesse preso. A montagem da cena é brilhante. Celebrimbor fala de um lado pro grupo, sai da cena e Anatar assume a partir do outro lado, a partir do lado oposto.
são como dois lados de uma mesma moeda, quase como a dicotomia do anjo bom e do anjo mau. A partir desse ponto, tudo que Celebrimbor tocar estará corrompido. Tudo, absolutamente tudo. Não vale mais discutir se Anatar, Sauron nesse caso, encantou ou não os anéis. Não. Tudo já está corrompido. Esse núcleo é bom demais. Mas também é triste. A gente está presenciando um homem inteligentíssimo se destruir pela ganância. Pior, ele nem sabe mais de onde vem essa ganância. E assim, se o episódio fosse só isso, se fosse só Eregion, já bastaria de tão fantástico que é esse núcleo. Mas é isso, pessoal. Chega ao fim de mais uma resenha e agora eu pergunto pra vocês. O que vocês acharam desse episódio? Deixa suas opiniões nos comentários e vamos lá elaborar um pouco mais das visões sobre os temas aqui tratados. Aproveita e deixa um like. É simples, de graça, mas me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço em vocês e tchau.